Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Estação Saúde. Hoje a gente vai conversar sobre ele que tem um papel importantíssimo no nosso organismo, que ajuda na imunidade, ou seja, combater, prevenir as doenças, que ajuda no nosso bem-estar como um todo e que, de quebra, ainda dá até uma mãozinha para quem deseja entrar em boa forma para emagrecer. Você já sabe de quem que eu estou falando? Estou falando do nosso intestino, também considerado o segundo cérebro do corpo humano. E para esse olhar mais focado para a saúde do nosso intestino, a gente está recebendo bem de longe uma pessoa muito especial e especialista. É a doutora Luciana Sampaio. Ela é gastroenterologista por formação, trabalha com as doenças do estômago, abdômen, intestino, mas ela se dedica já há algum tempo à medicina funcional integrativa. E eu disse que ela vai participar bem de longe, porque a gente está numa chamada de vídeo, porque a doutora Luciana agora, depois de mais de 10 anos trabalhando aqui em Botucatu, na Faculdade de Medicina, coordenando ambulatório, atendendo servidores da Unesp e também usuários do Hospital das Clínicas, ela está agora morando em Israel, onde ela continua trabalhando aí com a ajuda da telemedicina também. Ela faz os atendimentos e pode estar presente com a gente hoje aqui. Então, nosso agradecimento aí à internet também que possibilitou esse encontro. Doutora Luciana, muito obrigada pelo seu aceite em conversar com a gente, fuso horário, né? Mas a gente conseguiu encaixar essa data para falar sobre uma coisa que você tanto gosta, que você fala com tanto conhecimento e paixão, né? Seja bem-vinda à Estação Saúde. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, eu que agradeço, Dri. É muito bom poder contribuir e falar de um assunto que eu tanto amo, né? E é verdade, o intestino é tudo, né? Antigamente, a gente meio que menosprezava, né? O trato gastrointestinal, então coração, cérebro, né? E, na verdade, hoje a gente sabe da interligação de todos eles. Então, tem um eixo intestino-cerebral. O intestino, na verdade, é por onde entra toda a matéria-prima que a gente usa para construir o nosso corpo, né? Então, quando eu falo construir o corpo, é todas as funcionalidades do corpo, nossa imunidade, nossos neurotransmissores, então, ansiedade, TPM, depressão, né? Que hoje em dia a gente está vendo um aumento muito grande. Então, até fome, saciedade, então você falou de manter-se em forma, né? Isso também vem do quê? De neurotransmissores, que vão dar a sensação para a gente que a gente já comeu o suficiente. Então, tem neurotransmissores da fome, tem saciedade, que vão falar que a gente não precisa comer mais. Então, quando isso tudo está desregulado, e vem de onde isso? Vem de uma matéria-prima que é o alimento que a gente come, que a gente escolhe comer. E aí, esse alimento, ele precisa ser digerido pelos ácidos gástricos, pela bile, pelo suco pancreático, depois ele tem que ser absorvido, né? Ele vai ser micrometabolizado ali pelos bichinhos que a gente tem dentro do nosso intestino. Então, a microbiota, que é um termo já bastante popular, né? Que é essa diversidade, essa biodiversidade, que tem vírus, tem fungo, tem bactéria, tem parasitas, tem vários bichinhos lá dentro, que eles vão ajudar a metabolizar esse alimento depois que ele foi digerido para que ele seja absorvido. Então, olha que complexo que é o caminho. E esse caminho, desde a escolha da matéria-prima, que é o alimento, até ela ser absorvida no nosso corpo e metabolizada, porque uma vez entrou pelo intestino, as células precisam metabolizar o que essas substâncias, que já não é mais o alimento, né? Imagina, ele foi super modificado e aí ele precisa ser metabolizado. Então precisa de muita coisa fluindo bem. É bem legal falar de intestino porque é complexo, são vários fatores. Então tem muita gente que foca muito, não, é o alimento, vamos escolher um bom alimento, alimento.
Não é só a escolha do alimento, é todo um caminho bem complexo que envolve várias coisas, né? Os 4 pilares, né, Adri? Se quiser eu falo direitinho dos 4 pilares aí, vamos ver, você controla o tempo aí, porque esse é um Tá bem. assunto que não tem fim. Não tem fim. Na verdade, essas dicas mais práticas eu vou deixar para o final da nossa Ah, tá, não vai embora tá, daí, né? Esse é o nosso marketing, tá. porque você falou uma coisa que eu queria recuperar, que você falou lá no primeiro bloco, que é a questão de, por algum tempo, não ser muito falado a respeito do intestino, né? Parece que existia um preconceito, né? Ai, esse Exato. órgão, ai, É, né? Falar de fezes, falar assim, né? é. Mas o que é normal em termos de funcionamento do intestino? Porque você já falou que ele é importante para o organismo Para como um tudo. todo. É um pouco controverso, porque quando a gente olha na medicina convencional, a gente fala que se a pessoa pode ficar até 3 dias sem evacuar, se ela tiver as fezes formadas e sem produtos patológicos. O que são produtos patológicos? Sangue, muco, pus, tá? E às vezes até um pouco de muco nas fezes, que muco é como se fosse uma clara de ovo, um catarrinho, tá? Quando a gente muitas vezes o paciente tem isso e a gente fala, ah, não, isso pode existir mesmo na síndrome do intestino irritável, não é nada, e por várias e várias vezes a gente não considera o muco como algo muito importante, mas é muito importante. Se você está inflamada, sai muco nas fezes. Quando você faz os 4 pilares bonitinho, tira essa inflamação do corpo, não sai mais muco das fezes. Então, você entende? Então, o que eu percebo? Que o normal, lindo, é que você evacue todos os dias. Dependendo da quantidade que você come, dependendo do seu metabolismo, você pode evacuar 2 vezes, mas que sejam formadas. Se você faz um jejum, come pouquíssima comida, tá num período, tá com uma gripe, tá sem apetite, comeu menos, você pode pular um dia. Comeu muito pouco. A questão das fezes é a quantidade que você ingeriu e o que sobrou que vai embora. Mas realmente ela tem que ter um formato, o ideal é um formato de uma bananinha, que ela não se desfacele, sabe, quando cai na água, não fique picadinha, né, de mais amolecida, e nem que ela fique muito ressecada, que você veja, sabe, como uma terra seca que fica craquelada, assim, ou, no pior dos casos, aquelas bolinhas já bem durinhas, tipo cabrito. Então, o ideal é que ela seja uma bananinha, numa consistência bem soft, bem, não amolecida, mas que não tenha dor, que não tenha esforço para evacuar, tá? Isso é muito importante. Então, não pode ter dor, não pode ter esforço para evacuar e não pode ter produtos patológicos, que é sangue, muco, pus, né? O muco sendo esse catarrinho, sangue nas fezes é sinal de alarme, e pus também. Aí uma diarreia com muco, pus e sangue, a gente tem que pensar numa bactéria e tem que ter um tratamento especial. Então, esse é o que a gente precisa tentar. E é muito, muito, muito importante olhar isso, porque se você não tem essa informação, como é que você vai, né? O que a gente não mede, a gente não consegue melhorar, não é? O dinheiro é assim, com tudo é assim, né? Então, olhem as fezes. E essa informação é super importante para nós, médicos, tá? E você falou uma coisa muito interessante, esse tabu, né? Tem um livro muito legal que chama O Charme do Intestino. Mas a gente precisa olhar de outra forma, principalmente para mulheres, tá? O homem, ele é menos, né? Rota, faz um pouco, a mulher não pode arrotar, não pode fazer pum, cocô, né? Sabe? Então, uma tia minha, que era maravilhosa, ela falou que no começo do casamento ela não conseguia fazer xixi, porque ia fazer barulho e o marido ia, sabe? Então, tive pacientes, Dri, que trabalhavam em lugares que para ir ao banheiro era longe, ou que para ir ao banheiro tem muita gente, e você sai do banheiro, a outra pessoa vai entrar, e ela prendia. Isso é super, super ruim, sabe? E eu tive uma paciente que ela era constipada a vida inteira, ela estava com quase 60 anos,
E ela falava que ela não gostava de ver o cocô, que ela tinha pavor, ela nem olhava, ela fechava a tampa e dava descarga, sabe? E então, quando eu comecei a trabalhar, você tem que se apaixonar pelo seu cocô, deve ser algo, sabe? É isso que eu acho que é. Porque, gente, você tá. Aquilo é sinal de saúde, é sinal de que o teu corpo está funcionando bem, de que o teu corpo está assimilando tudo que ele precisa e está eliminando o que sobrou, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, se reapaixonar. E foi muito engraçado, porque antes mesmo de chegarem os suplementos dessa minha paciente, e ela era assim muito legal, ela fazia tudo muito bem. Eu falei, olha, é um trabalho agora de se reapaixonar por esse momento, né? E ela foi fazendo isso, e eu acho que só de eu falar de uma forma tão que ela nunca tinha ouvido falar no cocô dessa forma, ela falou, nossa, é verdade, né? Não tem por que eu ter, né? E aí ela foi mudando. Gente, antes de chegarem os suplementos, ela já estava evacuando todo dia, porque ela fazia, né? Não adianta só uma coisa, ela já fazia exercícios, ela já comia bem, então o que ela tinha, ela inibia a vontade de ir ao banheiro, porque ela não gostava daquele momento. E eu digo mais, Dri, mesmo que a pessoa não tenha muitos sintomas do trato gastrointestinal, porque às vezes eu pego o paciente, eu faço um questionário bem amplo e o paciente responde isso antes da consulta. E aí eu consigo meio que conhecer ele antes, sabe? Com isso eu consigo, nossa, a consulta fica, consigo escutar ele melhor, né? Então, muitas vezes, a pessoa que ela não tem muitos sintomas do trato gastrointestinal. Então, não é porque, mas eu vou ao banheiro todo dia, bananinha, eu não tenho muitos gases, eu não arroto, não tenho dor, não tenho queimação, né, que eu vou falar de todos do trato gastrointestinal, mas às vezes o que ela tem? Uma dor de cabeça, TPM, não é para ter TPM, Bri, não é, sabe? Então, não, TPM é normal. É normal porque a pessoa viveu a vida inteira de uma forma, com hábitos que não são saudáveis. Então, todo mês, no período menstrual, ela vai ficar mais irritada, ela vai ter cólica, mas não é para ter, sabe? Né? Então, dá para não ter. Eu sei porque eu sofria com isso, e depois que eu melhorei meus 4 pilares, eu não tive mais nada. Então, tem vários outros sintomas, desde doenças autoimunes. Então, o intestino estando alterado, a mucosa, ela fica inflamada. Então, a absorção do nutriente, ela não é adequada. Então, às vezes, falta nutrientes. Então, a sua tireoide começa a funcionar menos, pior, por quê? Porque falta zinco, tem um monte de oligoelementos, minerais, vitaminas, que se não são absorvidos adequadamente da sua dieta, elas fazem falta para produção de todos, né, de tudo, de hormônio, de neurotransmissores, a imunidade, tudo isso. E essa mesma inflamação, quando a gente tem agressão a essa mucosa, que é a pelinha do intestino, essa mucosa ela pode se separar, porque ela foi agredida ali numas barreiras que fazem com que a gente chama isso de tight junction, que é a junção firme. O intestino, entre uma célula e outra, tem várias dessas junções, com vários nomes diferentes. Quando elas são agredidas, o intestino ele fica mais permeável do que o normal. Então, substâncias que não deveriam estar entrando no teu corpo, acabam entrando. Partículas, às vezes, até, por isso que eu não gosto, vamos dar probiótico para todo mundo. Não é assim, porque se você ainda não está com essa barreira ajustadinha, bonitinha, o que acontece? Às vezes você vai tomar um probiótico, ou kombucha, ou kefir, que todo mundo fala que é super bom, e você fica pior, sabe? Você percebe que há uma piora, às vezes deflagra aí uma doença autoimune que estava sem crise e a pessoa piora. Então, é bem complexo isso. A gente precisa primeiro retirar tudo que é de alimento inflamatório, depois reparar essa barreira, tá? Às vezes o sintoma vem à distância, vem uma tireoidite, porque quando entra uma partícula que não deveria, por essa mucosa que está mais permeável do que o normal, o corpo encara isso como um corpo estranho e ele produz várias citocinas inflamatórias, aumenta a inflamação, microinflamação, que é sistêmica, e ativa, às vezes, imunocomplexos,
Ou seja, alergia, autoimunidade, tudo que é relacionado com isso é deflagrado. Problemas de pele, psoríase, problemas autoimunes, como psoríase, como endometriose, também tem muita relação, que são coisas que, pô, o que tem a ver endometriose com o... Tem, sabe? Não só a endometriose intestinal, que é a endometriose que está ali, né, bem pertinho do reto, ou até acometendo a camada, né, uma das camadas do reto. Então, até dor lombar, cistite, a pessoa que tem infecção urinária de repetição, sabe, são vários, assim, tudo, na verdade, Dri, tudo, até se você melhora o teu intestino, melhora essa absorção, essa metabolismo, até a tua visão melhora, sabe? Melhora cabelo, melhora unha, melhora tudo, melhora a pele, sabe? É incrível. Tem pessoas que têm um hábito intestinal bonitinho, mas tem refluxo. Então, aquela queimação que sobe, às vezes vem gosto amargo na boca, sente queimação, rouquidão, porque o refluxo, quando ele que vai até a boca, ele pode pegar, ouvir toda essa parte de otorrinolaringologista. O otorrinolaringologista, ele muitas vezes dá o diagnóstico de refluxo. O paciente vai porque ele está tendo otite ou rouquidão. Aí o otorrino passa um aparelhinho e fala, nossa, tá tudo vermelho aqui. Vai para um gastro. É assim que acontece muitas vezes. Então, olha só, você está falando de otite, está falando de coisas, né, que não tem a ver com o trato gastrointestinal, mas são causadas pelo trato gastrointestinal. Outra coisa bastante comum que eu vejo, que é extra, é sinusites, asma. Então, tudo que é alergia, sabe? Processos alérgicos no corpo inteiro podem estar relacionados com essa permeabilidade intestinal que eu falei antes, tá? A gente pode ter dor bem aqui, o pessoal chama de boca do estômago, né? Que é onde o esôfago se une com o estômago. Então, quando o estômago ele está inflamado, uma gastrite, tem muita gente que tem gastrite e não tem dor, tá? Então, não é porque você fez uma endoscopia, fez biópsia e veio lá, gastrite crônica inativa, às vezes não dói, às vezes até uma gastrite aguda, a pessoa não sente nada, tá? Mas uma úlcera dói muito. Então, dependendo do que você tem aí no estômago, você pode ter gastrite, você pode ter úlceras. As úlceras, elas são, a maioria das vezes, causadas por uma bactéria, que é extremamente frequente, principalmente em países subdesenvolvidos, tá? Aqui em Israel é menos, mas no Brasil eu via muito, muito. E a gente está com um problema de saúde pública, porque as pessoas tomam antibiótico e tomam errado, e para antes, e aí as bactérias estão ficando, a bactéria, né, que é o Helicobacter pylori, ele cria uma resistência a esse antibiótico. Então a gente está com um problema em erradicar essa bactéria. Essa bactéria, ela, às vezes você faz primeiro tratamento, que é o de escolha, e ela não morre. Aí você faz um retratamento mudando o antibiótico e ela não morre. A gente tem autorização aí protocolar de fazer 3 tratamentos diferentes, e se a bactéria não, se a gente não consegue erradicar, a bactéria fica, sabe? E é uma bactéria que ela está relacionada com o câncer gástrico, tá? Então, olha a complexidade, né? E no último consenso internacional sobre o H. pylori, já entrou que são vários médicos do mundo inteiro dando suas opiniões, fazendo revisões de artigos, trabalhos, e eles já falaram da microbiota. Por quê? É uma questão de competição. Se você tem uma microbiota com muito desequilíbrio, com as bactérias patogênicas, que são as que produzem doenças em grande quantidade, em detrimento das boazinhas, o que acontece? O H. pylori fala, beleza, eu tô aqui, tenho meus parceiros para me proteger, sabe? É mais ou menos isso, ele tem uma condição muito mais fácil dele se instalar e dele ficar por lá. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para erradicar para melhorar, até se você tiver que tomar o antibiótico. Tem vários outros antibióticos naturais, tem várias outras coisas que melhoram o muco protetor, porque essa bactéria, ela destrói
um muco protetor. Assim que ela faz a úlcera e ela se instala ali, e ela tem também, ela se adere a esse muco. Então, a gente pode dar alguns suplementos para diminuir a mobilidade dessa bactéria para ela não se firmar nesse, né? A gente pode dar antibióticos mais naturais, tipo própolis. Então, tudo isso você vai atacando ela de tudo quanto é lado, sabe? E aí a chance de você ter uma erradicação é muito maior. Então, é muito legal pensar, né, como um todo aí, e fazendo os 4 pilares, você melhora a sua microbiota, a própria microbiota melhor vai te ajudar nessa luta também, nesse combate. Então, é isso que a gente precisa fazer hoje, sabe? Não é pensar mais só em uma coisa como tratamento, né? Informações técnicas, e é muita coisa, né? Até para você que está nos assistindo, né? Óbvio, né? Já deu para perceber que esse programa não vai tirar todas as dúvidas que você possa ter e tudo mais, mas a doutora Luciana tem um canal no Instagram, tem muito conteúdo lá, e depois a gente vai deixar o endereço aqui, muito conteúdo que você pode acessar e começar a estudar um pouco sobre isso, né? E você falou 2 vezes já dos 4 pilares, falou rapidamente. O nosso povo está falando assim, meu Deus do céu, o que são esses pilares? Bom, então agora, cumprindo o que foi prometido no começo do programa, a gente vai ter um momento especial nessa Estação Saúde, que está sendo feito à distância, para aproveitar essa conexão com a doutora Luciana Sampaio, que está conversando com a gente direto lá de Israel. A gente vai abrir um espaço aqui para que ela fale, apresente para nós, todos nós, os 4 pilares. Os 4 pilares para que a gente tenha um intestino saudável, para que a saúde do nosso intestino fique ok. Então, a gente vai ouvir o que a doutora Luciana tem para nos dizer e depois eu volto para a gente continuar e encerrar o programa, tá bom? Pega lápis, pega papel, pega caneta, senta com mais atenção, porque agora a gente vai ter uma aula sobre a saúde do nosso intestino e como a gente pode mudar hábitos da nossa vida, mudar um pouquinho ou muita coisa que estava nos atrapalhando ou que pode vir a nos atrapalhar no futuro, para que a gente tenha mais qualidade de vida a partir de dentro. Vamos lá? Agora é a hora. Então, o primeiro pilar, né, é o pilar da alimentação. Então, Dri, a gente é bem controverso, é bem complexo esse pilar, mas eu quero deixar dicas fáceis, simples aqui de implementar, tá? Então, eu não vou discutir o que é, se o ovo é bom, se o ovo não é bom, se é melhor ser vegetariano, vegano, porque isso não existe uma resposta, tá? Então, porque existe uma individualidade, existe um momento de vida da pessoa, às vezes, para uma pessoa vai ser um tipo de alimentação, para outra outro tipo de alimentação, então, mas existem os pressupostos básicos, que esses, né, assim, a gente, é indiscutível que se fizer, melhora. Então, um deles, que é assim, essencial, Dri, vou falar alguns, porque são vários também, né, os pressupostos. Mas eu acho que o mais importante, que hoje em dia eu tenho percebido que com a ansiedade que está aumentando, as pessoas estão comendo demais, tá? Então, nós não precisamos comer tanto. Por quê? Quando a gente come demais, esse alimento que não está conseguindo ser digerido, ele sobra ali. E ele causa doenças, né? A gente precisa respeitar esse corpo, poupar ele de tanto esforço necessário. A gente precisa de uma certa quantidade de calorias, de energia, né, que é a caloria, de proteínas, de carboidratos e de gorduras para o nosso corpo funcionar bem. Passou daquilo, sobrou, né? E isso adoece, tá? Então, comer menos, eu falo que é uma regrinha aí dos 80%. Quando você sair da mesa com um pouquinho de fome, não tem problema. Às vezes não é nem fome, né? Então, o segundo passo que ajuda no primeiro é mastigar muito, muito bem o alimento. Então, quantas vezes eu tenho que mastigar? Não precisa ficar contando quantas vezes, né? Você tem que mastigar o alimento até ele virar uma pastinha, tá? Você não pode engolir a carne na
Olha, eu, quando estava na Unesp, eu sou endoscopista. O que eu pegava, Dri, de pessoas entaladas com carne, assim, eu já peguei pedaço de carne e falei, gente do céu, eu nunca nem coloquei na boca um pedaço tão grande, imagina engolir um pedaço assim, entendeu? Então, coloque porções menores na boca, principalmente quando a gente está envelhecendo, porque o esôfago, ele tem músculo, ele também vai ficando cansadinho. Essa musculatura já não funciona tão bem. Então, o idoso às vezes engasga, tem dificuldade de engolir. Por quê? Porque é um processo, né? A gente pode melhorar isso com os 4 pilares, a gente vai até envelhecer com mais saúde, com mais qualidade de vida, deixar o envelhecimento aí uma retrasada nele, mas existe, né? A gente vai perdendo a capacidade de digerir. Então, quanto mais para frente, quanto mais maduro, menos comida a gente precisa, porque a gente vai perdendo mesmo a capacidade digestiva. Isso é normal. Hormônios vão diminuindo, isso também é normal, mas quando a gente faz os 4 pilares, a gente posterga um pouco isso, sabe? Entrar para a mesa já com isso é um passo antes até, Dri, que deixar os problemas de lado, deixar a ansiedade de lado. Para isso, eu sempre recomendo que a pessoa faça um exercício de respiração. 5 respirações antes de sentar na mesa, sabe? Faz um exercício de gratidão, passando por toda aquela cadeia alimentar, quem que plantou, quem colheu, quem te ajudou para que aquele alimento chegasse para você, sabe? Toda a família, tudo que você, como você conseguiu que aquele alimento estivesse ali. Isso também é bem legal. Não fazer absolutamente nada, Dri, enquanto você está comendo, porque é para comer com presença, sabe? É para sentir o cheiro, a cor, fazer um mindfulness, né? Tá presente, tá ali naquele momento, aproveitando aquela comida. Isso é muito importante. Daí, falando do alimento, simples. É comida que Deus fez, Dri. Então, se você puder, você falar o que tem ali, melhor, sabe? Se você vê uma cenoura, é uma cenoura. Se vê uma beterraba, é uma beterraba. Pode, sabe? O que eu indico é que a gente procure abastecer nossa geladeira de coisas menos processadas, tá? De vez em quando, ninguém é de ferro comer alguma coisa que não tá, né, que foi, não, um brigadeiro, que é açúcar puro, né, com um chocolate mais ou menos ainda, mas tudo bem de vez em quando, mas que isso não seja a regra, tá? Aí entra de novo aquela coisa do 80%, sabe? Pelo menos 80% das suas escolhas, das suas alimentações sejam bem bonitas mesmo, com comida, eu falo a comida que Deus fez, porque é aquela que você vai pegar da terra, sabe? Que a terra está te dando, na hora que a terra está te dando, tá? Porque não é você querer comer o kiwi que veio lá da Nova Zelândia, que ele vai, desde ele, né, até ele desde ele ser colhido, até ele chegar na sua geladeira, passou tanto tempo que nem tem mais vitaminas, perdeu tudo ali, sabe? Né? Então, assim, do pilar 1 ainda queria falar que existem, sim, alguns alimentos que são bastante inflamatórios, Dri, e esses vale a pena a gente retirar mesmo. E se você for ver, são todos eles ultraprocessados, tá? Então, o glúten. Onde tem glúten? Tem nas farinhas, na farinha de trigo, tá? É trigo, cevada, centeio, e a aveia ela é só uma contaminação. Mas você não come trigo, você não pega o trigo e come, ele vai ser processado e vira uma farinha branca fininha, né? Então, tá, a pessoa tira o glúten, mas começa a comer tudo que ela comia, macarrão, biscoito, bolacha, que é tudo processado, com farinha sem glúten, que é processada também, de arroz, de mandioca. Acaba que melhora um pouquinho, é menos inflamatório, mas não é para comer isso todo dia também. Na sua exceção, se você quiser ter uma exceção gostosa, um pouquinho mais saudável, você escolhe algo assim, sabe? Mas não é para trocar o pão por uma tapioca todo dia de manhã. Não é legal, entendeu? Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Mas que vai, o glúten, aí leite, né? Hoje, o leite que a gente compra, Adri, no supermercado, você não pode nem chamar de leite, né? Porque tem tanta coisa, já passou por tantos processos ali, e a forma com que tratam até o animal, né, a vaca, para conseguirem, para que ela não tenha mastite, para que o leite saia, para que fique branquinho,
para que dure 6 meses na prateleira, ou sei lá quanto tempo, sabe? Então, mesmo que não tenha lactose, né, não é para tomar. Então, tem outras coisas muito melhores e que substituem o cálcio da dieta e não o leite, tá? Então, outra coisa que é assim, para tirar mesmo, tá? É o óleo vegetal. Usam azeite de oliva, muito bem escolhido, né? Então, você não vai estar gastando com tantas outras coisas que você vai conseguir investir nesse, né? E você vai estar comendo menos, né? Então, pensa que no final a conta bate, tá? Então, e o excesso de açúcar, né? Quando eu falo açúcar, não é só o açúcar branco. É tudo que vira açúcar no sangue. Então, essas farinhas todas que a gente comentou é isso, né? Porque é o açúcar que está entrando, tá? É carboidrato, né? E o mais legal, Dri, que quando você tira ele da tua vida, aquela vontade desesperadora de comer doce desaparece. Por quê? Você mudou a população de bactérias que estavam ali dentro, e fungos, principalmente, os fungos adoram doce, que pedir, porque quando você come determinado alimento, é como se você estivesse fazendo uma contratação para sua empresa de um determinado profissional para a área da tua empresa, entendeu? Se você quer diminuir a área porque não está dando resultados e quer aumentar outra que é melhor para a tua empresa, que é o que a gente quer fazer, a gente precisa fazer o quê? Mandar embora, né? Então você não vai ficar dando mais trabalho, dando bônus, não, você tem que tirar, corta o bônus desse povo que gosta de doce, então corta o doce mesmo, sabe? Daí eles vão morrendo, vai diminuindo, vai trocando essa população de bactérias, e aí eles não vão estar mais pedindo. E esse craving que a gente chama, né, essa vontade absurda, some, como não passa de macho. Você fica, às vezes, semanas sem comer um docinho e fala, nossa, o que aconteceu, né? E eu falo por experiência, porque isso eu tenho certeza disso. E isso, se a gente começa de novo, porque foi viajar, não sei o quê, e aí, na volta, opa, a gente já começa a sentir de novo aquela vontade, não é? Então, a alimentação é muito importante, mas não é só isso. Sedentarismo, pessoa que não faz exercício, Dri, ela tem um impacto tão lesivo quanto a pessoa que não se alimenta bem, né? Então, é colocar o corpo em movimento, tá? Que é o segundo pilar. Então, a gente precisa pensar em alguma coisa para colocar o teu coração para bater mais rápido. Pode ser qualquer aeróbico, Dri. Pode ser uma caminhada, pode ser dança, pode ser o que você gostar de fazer. Tem que fazer, tá? Pode ser corrida, pode ser bicicleta, patins, o que você quiser, né? Nadar, tem várias coisas legais que fazem com que o teu corpo, que o teu metabolismo acelere, o coração bata mais rápido, isso é legal. Outra coisa que é essencial, que muitas mulheres não gostam muito, preferem o aeróbico, a dança ou a coisa com música, mas a musculação, é imprescindível fazer musculação, tá? Então, pensar em musculação, a gente tem que pensar no corpo inteiro. Lembrar sempre da mobilidade da articulação. Então, as articulações, elas têm que estar muito móveis. Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno, vai ficando tudo mais sequinho, mais durinho, mais, né? Pô, você quer envelhecer podendo fazer a sua escovinha no cabelo, podendo fazer sua maquiagem, sabe? Podendo pegar as coisas lá no alto no armário, né? Então, você quer agachar, pegar alguma coisa no chão, então tem que ter mobilidade, tá? E até para fazer o exercício de musculação. E quando a gente faz um exercício e não tem boa mobilidade, por exemplo, no tornozelo, você faz um agachamento, você vai fazer um agachamento errado, você vai prejudicar a lombar, sabe? É bem interessante isso. Então, mobilidade e alongar o músculo depois. Assim, é uma questão de olhar para o teu hábito e modificar ele, né? E olhar para tudo que você achava disso, ver quais crenças que te impossibilitavam de ter essa disciplina e ressignificar, fazer uma outra crença que seja em prol disso tudo que você está querendo, de ir para, né, de conquistar a saúde que você deseja e colocar isso no seu dia a dia, tá? Pilar 3 são toxinas. Então, esse pilar é super importante, ele é menos faladinho, Dri. A gente precisa olhar para
todo o entorno nosso para o que está entrando em contato com o nosso corpo. Tanto pela boca, que vem em alimentos, às vezes vem agrotóxico, você come tudo que não tem rótulo, que Deus fez, beleza, só que aí o homem foi lá e passou um monte de agrotóxico e você está comendo aquilo. Então, né, não precisa ser radical, Dri, mas tem alguns alimentos, e você olha numa lista isso, que tem muitos pesticidas, e aí você prefere que aqueles alimentos sejam orgânicos. Outros que são menos problemáticos, você pode comer o normal, tá? Então, aí entra também, Dri, medicamentos. Aquela pessoa que não pode ter, começou a ter uma dorzinha de cabeça, já fala, toma um remédio. Começou, o que eu posso tomar para isso, para aquilo? Tem gente que adora um remedinho, sabe? Remédio é toxina que está entrando em contato com o teu corpo, que está sobrecarregando o seu fígado. Então, coisas que a gente passa na pele, coisas que você respira. Então, às vezes, eu vou pôr um cheirinho aqui, deixa eu pôr um mata-mosquito, deixa eu pôr um... limpa isso, limpa aquilo outro, né? Tira, tem vários nomes. Você vai na seção do supermercado, tanto tóxico, tanta química ali, não precisa, né? Limpa-se muito bem a casa com álcool, com vinagre de maçã. Se tiver um detergente que seja com menos produtos químicos ali também, às vezes você põe uma aguinha um pouquinho mais quente, se é uma coisa mais engorduradinha, né, porque o detergente às vezes não é tão, mas dá para fazer, sabe, uma boa limpeza da casa sem tantos produtos tóxicos, né. E aí, para melhorar esse pilar, para a gente melhorar essa nossa capacidade, tem duas coisas que são essenciais. Beber muita água, Adri, toda vez que a gente fala de água, cadê sua água? Você tá tomando, muito bem. A gente tem que beber muita água durante o dia para ajudar o nosso corpo a mandar embora, porque a gente tem fígado, rim, intestino, vasos linfáticos, a própria pele com o suor e a respiração fazem essa limpezinha, né? A água ajuda muito, tá? Massagem, automassagem, drenagem, né? Também ajuda nos linfáticos. O próprio exercício ajuda pra caramba na drenagem linfática, no retorno venoso. E o sono, Dri? O sono é carro-chefe aí nesse pilar. Então, dormir bem, dormir cedo, fazer um ritual noturno para que você se desconecte de tudo que te traga, né, ansiedade, para que você tenha, assim, um momento já de desacelerar corpo, mente e alma, né? Não é hora de pensar em problema, não é hora de resolver você vai resolver no dia seguinte. Você pode até programar seu dia seguinte, agendar, para tirar da sua cabeça essas preocupações. Então, sabe, coisas de produtividade, aquelas ferramentas, usar uma agenda, você tem compromissos, põe na agenda, o que você tem que fazer de almoço, você põe na agenda, tem que passar para comprar, não sei o que, põe, tira da sua cabeça e põe ali no papel. Você vai ver que a sua cabeça já vai ficando mais leve. Então, sono, água, a gente melhora muito o terceiro pilar. E o último pilar, que é o gerenciamento do estresse. Como que a gente faz isso, né? E por que a gente tem que fazer isso, né? O nosso sistema nervoso tem duas partes. Uma parte que a gente comanda, né? Que a gente, eu vou tomar água, eu pego o meu copo. Isso não é automático. E tem o sistema nervoso autônomo, que esse a gente não comanda diretamente. Nosso coração está batendo, a gente está respirando enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está vivendo, graças a Deus, menos uma preocupação, né? Mas a gente tem, sim, a gente consegue até desacelerar batimentos cardíacos, a gente consegue mexer sutilmente nesse sistema, porque ele é dividido em dois, simpático e parasimpático, tá? O simpático é o de luta ou fuga. Então, quando a gente está em estado de alerta, preocupado, ansioso, com alguma coisa que a gente precisa, né? Ansioso, preocupado com o futuro, ou com alguma coisa que esteja acontecendo, a gente está se colocando em estado de alerta. Em estado de alerta, a gente ativa, né, o sistema nervoso simpático. Então, cortisol aumenta, adrenalina, noradrenalina, que são os neurotransmissores que vão te colocar num estado propício para lutar ou para fugir.
Nessa hora, o que o corpo precisa? Ele precisa de mais sangue nos braços e nas pernas para você poder lutar ou fugir se for necessário, né? Nessa hora, se você está precisando lutar ou fugir, ficar em alerta, você vai precisar comer alguma coisa, digerir alguma coisa? Não. Né? O teu corpo encara aquilo como supérfluo. Eu vou manter a vida, eu preciso ficar atento aqui, pronto. Então, as suas enzimas digestivas, a produção delas é cortada, tá? O corpo não vai colocar a energia dele para produzir enzimas digestivas. E esses neurotransmissores, eles são neurotransmissores de colocar o corpo em sinal de alerta. Então, ele não vai propiciar que você tenha um sono adequado. Porque você tem que estar em alerta, é o oposto do sono profundo, né? É o oposto. Então, por isso que o parasimpático, que é o oposto do simpático, é o modo do sistema nervoso autônomo, né, que a gente vê como a gente tem um nome para ele que é o Rest and Digest, ou seja, descanse e faça digestão. Por quê? Ele ativa as enzimas, né? Ele diminui batimentos cardíacos, diminui frequência respiratória, ativa as enzimas digestivas, tanto do estômago, quanto do fígado, com a bile, né? Quanto do pâncreas. Então, vai ajudar a digerir carboidrato, gordura e proteína. E ele vai... São outros neurotransmissores que estão nesse modo, que são os transmissores de bem-estar, de paz, de calma, que vão te dar um sono mais adequado. Então, aprender isso, como manusear esse sistema, é essencial para ter um intestino saudável, para ter essa digestão, todo esse caminho, para ter um funcionamento do corpo saudável. Por isso que é importante a gente gerenciar o nosso estresse. Então, é legal olhar com outros olhos aí para tudo o que você acredita, para tudo o que você pensa, pensar novamente, pôr em xeque os seus pensamentos, sabe? Porque isso ajuda você a ter um domínio emocional, um equilíbrio emocional, né? E isso vai ajudar muito você a conseguir pisar no freio quando precisar, dormir, digerir, pisar no acelerador quando precisar entregar um trabalho, fazer uma apresentação, sabe? Isso que é legal, você ter esse domínio, ter autonomia, que é o domínio do sistema nervoso autônomo, sabe? E acho que é isso, né? Tem muita dica aí, hein? A gente não pode dizer que são dicas, é uma verdadeira aula, é muita coisa, né, gente? É muita coisa. Mas é uma mudança que começa realmente de dentro, né? E também acho que é importante dizer que é uma mudança que começa no ritmo que a gente conseguir colocar, porque se a gente conseguir melhorar um pouquinho, né? Que não vai, agora às vezes você está me assistindo aí e dizendo, meu Deus do céu, não consigo fazer tudo isso. Não, sabe? Precisa. A gente não vai conseguir tudo ao mesmo tempo já, mas a gente pode conseguir um pouquinho já e depois ir melhorando as outras coisas. Queria primeiro agradecer a oportunidade e eu espero mesmo ter podido contribuir, que vocês consigam pegar alguns pontos e já aplicar, vocês vão ter uma diferença assim absurda na vida. Gratidão enorme, Dri, por ter me dado essa oportunidade, né? Então, todos que estão me ouvindo estão sendo extremamente dadivosos, né, por estar me dando essa oportunidade. Então, que isso seja útil e que isso torne, sim, cada família e um mundo melhor, com mais paz. Esse é o meu sonho. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem pelo Insta, se tiver, falar, eu assisti e tal, e eu vou ter o maior prazer em responder, tá? A gente pega as dúvidas mais frequentes, eu posso fazer um vídeo sobre isso, ou a gente pode se encontrar de novo. Eu fico à disposição, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Então, aí, vamos deixar, né, o Instagram da doutora Luciana. Tem muito conteúdo lá. E neste mês, né, até a gente ter o próximo Estação Saúde, a gente vai ter um tempo, então, podemos entrar em contato com a doutora Lu, podemos estudar e tentar olhar para a gente mesmo e ver como que a gente vai começar as mudanças, se a gente quiser fazê-las.
E o próximo Estação Saúde, você já sabe, a gente ainda não tem destino certo. Pode ser que seja para onde você escolher. Então, manda sua mensagem para a gente, dá sua sugestão. E lembre-se que este conteúdo, além da TV Câmara, fica disponível também no YouTube da Câmara. Você pode acessar e assistir quantas vezes você quiser. A gente se encontra na próxima edição. Até!